Olá, turma. Então, sejam bem-vindos ao nosso curso técnico profissional, Programação de Jogos Digitais. Desculpa, Programação de Jogos Digitais não, né? Desenvolvimento de Sistemas. O professor está ligado na outra aula ainda. Então, o nosso curso é Desenvolvimento de Sistemas, a unidade curricular, Análise e Projeto, da aula de hoje, tá? E a aula de hoje nós vamos dar sequência aí, então, análise e projeto de sistemas dentro de processos, produtos e projetos, ok? Vamos ver aí o que nos aguarda aí para a aula de hoje. Nós estamos com duas aulas aí, né? Tá? Então só me deixem atentos aí aos horários aí. A hora que vocês estiverem encerrando a aula, vocês me dão um aviso aí, uns 10 minutos antes, beleza? Senão eu engato aqui e vou embora até 12h30. Vamos lá então. Nosso curso aqui, nossa aula vai abordar hoje aí interações entre processos, produtos e projetos. Tá? Vamos destacar aqui qual que é a importância de cada um dentro do desenvolvimento de negócio, né? Tá bom? Vamos lá então. Quem lembra da aula anterior que a gente viu aí? A aula anterior para vocês lembrarem aí na mente de vocês agora, que a gente trabalhou a importância do empreendedorismo, né? Inovação e a base aí que faz a construção de um bom negócio, tá? Então, tudo isso é base, né? Empreendedorismo é a base aí, a inovação junto, a tecnologia junto, para dar uma construção de um bom negócio aí. E nessa aula aqui, então, de novo, né? Peço a paciência para vocês aí, porque eu tinha elaborado o quê? Uma aula híbrida, né? Uma aula para vocês e uma aula para os alunos novos que estão entrando aí. Mas, mais uma vez, eles me deixaram na mão aqui, eu fiquei só com vocês. Vocês não me abandonam, né? E com isso, né, jamais, né, Brian? E com isso, então, eu deixei aqui um resumo, porque eu ia atingir a outra turma, né, da outra escola, e ia reforçar o conteúdo com vocês, né, das aulas anteriores. Então, mas vale a pena reforçar, vale a pena lembrar que é bem importante isso aqui, esses conceitos aqui. Então, resumindo a aula de empreendedorismo e inovação em base na construção de negócio, na aula anterior a gente trabalhou sobre empreendedorismo, né? Viu as coisas tecnológicas dentro que é possível construir a base aí, né? Junto com a inovação, para criar soluções aí que transformam e melhoram um negócio, né? Um bom negócio aí, uma startup, né? Construímos lá, acho que uma atividade de startup, eu não estou muito bem lembrado o que a gente trabalhou na última aula, mas a gente fez um projeto lá das startups. Lembra lá que vocês criaram? Criaram uma empresa lá, né? Tá, eu pedi para apresentar, eu acho que não deu tempo de apresentar, mas eu fui na mesa de cada aluno lá e cada aluno me mostrou a ideia, propôs um negócio lá, eu já dei ok, já dei tudo certo. Tá, vamos continuar então aqui. Então, dentro desse conceito a gente viu empreendedorismo, né, que é o item número 1, que empreender é identificar oportunidades e criar soluções para problemas reais. Empreendedorismo faz muita parte, está muito ligado, né, com o devs, né, com a programação. Por quê? Porque a gente vê oportunidade onde há problemas, né? Tá? Então, a nossa oportunidade é onde há problemas. Onde há problemas, tem que criar soluções, e para criar soluções a gente entra aí com a nossa expertise em tecnologia e linguagem de programação, certo? Então, isso torna viável aí para nós que somos desenvolvedores. Características do empreendedor junto aí com o desenvolvedor é muito importante caminhar nessa sequência aí. Identificar necessidades no mercado, né, é uma característica do empreendedor. Então vamos relembrar o que a gente viu na aula anterior. Identificar necessidade do mercado, lembra? Pesquisa, né, fazer entrevistas e tal. Conhecer os concorrentes, né, identificar as necessidades do mercado, ver os concorrentes e tudo mais. Assumir o risco calculado é uma característica também do empreendedor, né? O empreendedor só ganha quem arrisca. Já viu essa palavra? Quem ouviu essa palavra aí? Né? Quem não arrisca, às vezes não ganha nada. E quem arrisca, às vezes ganha tudo, ganha muito. Mas também, às vezes, perde, né? Mas é o risco, né? Então, por isso que a palavra vem aqui. Assume o risco mais calculado. Então, nós devemos assumir riscos? Sim, professor, devemos assumir riscos. Mas com cautela, calculado. Para quê? Para que a gente possa acertar e conquistar grandes coisas. Se a gente não arrisca, a gente não ganha, a gente não conquista, né? Por que as pessoas estão bem-sucedidas, estão ganhando aí milhares de doletas, né? Estão com salários altos e às vezes estão empreendendo muito bem? Porque assumiram uns riscos calculados. É que nem diz ali a palavra do Brian, ali, quem arrisca não petisca, né, Brian? Vamos usar a frase do Brian aí. Frase de hoje aí. Não sei se o Igor está na sala aí, está dormindo, o que está acontecendo.
O Igor tem as frases do dia também, né? Mas a frase do dia hoje ficou a do Brian, né? Quem não arrisca, não petisca. Tá? E a busca por inovação também é uma característica muito forte aí de quem é empreendedor, né? Também criar valor para pessoas, organização. Isso, dá uma cutucada lá no Igor lá. Então, assim, buscar inovações faz parte de quem é empreendedor e criar valor para pessoas, né? Então, você vai criar coisas de valores para algumas pessoas ou para alguma organização. Então, essas são características principais aí de quem é empreendedor. E eu acredito aqui, no meu ponto de vista, pelo que eu conheço vocês, nós temos muitos empreendedores aí na sala, tá? Então, assim, é muito importante hoje no mercado, a gente, eu falo por vocês aí também, a gente não nasceu para trabalhar hoje na CLT, tá? CLT, quem trabalha na CLT hoje, é triste falar isso, mas não fica rico, tá? O Pietro e o Igor estão com... Beleza, tranquilo, estamos lá, conectados. Desculpa, né, a palavra, mas é sim, né? CLT hoje é salariado, a chance provável de ficar rico é bem baixa, né? E eu vejo aí potencial de empreendedorismo, de empreendedores em vocês aí, né? Cada um de vocês aí. Então, se vocês querem prosperar, né? Assumir riscos calculados aí, prosperar nos negócios, empreendam, tá? Eu ensino minhas filhas lá desde pequena, elas a empreenderem, né? A investirem, porque isso tem que estar dentro do nosso DNA, tem que estar no nosso sangue, correndo, tá? Não tem problema você começar a tua carreira trabalhando de CLT, né, Pietro? Não tem problema, você está começando, você precisa uma renda, precisa dar início aí na carreira, não tem problema nenhum. O problema é você continuar com esse potencial que vocês têm, continuar, né, por exemplo, assalariado, né? Eu gostaria muito que vocês empreendessem, ou que vocês fossem independentes, né, trabalhadores independentes, né, CNPJs, né, trabalhando aí programação, fazendo projetos, trabalhando aí home office, né, que nem vocês estão hoje, né, aula de vocês aí home office, seria muito bom isso. Por que não trabalhar assim, né, trabalhar para uma empresa lá no Canadá, em Portugal, em outros países aí que pagam bem, pagam em dólar, pagam em euro, e morar aqui no Brasil, ou tá passeando aí, né, agora tá frio aqui em Curitiba, tá lá no Nordeste, por exemplo, mas trabalhando, né, trabalhando lá de um hotel, de uma pousada, ou da própria casa, né, por que não, né. Tá? Então essa ideia aí de empreendedor que eu vejo em vocês aí, eu queria incentivá-los a vocês a buscar esse estilo de vida, né, que eu vejo aí na grande maioria tem. Continuando aqui, deixa eu ver, acho que repetiu aqui várias vezes o meu... aqui, continuando aqui, então... né, na aula a gente viu sobre conceitos abordados sobre empreendedorismo, né? O empreendedor é identificar oportunidades e criar soluções para problemas reais, né? Essas características aqui que a gente acabou de falar. Identificar necessidade no mercado, assumir riscos calculados, buscar inovações e criar valores de pessoas organizadas. Estou repetindo aqui, né? Tá? E o item número 2 Vitória? Ótimo, né, Juliano? Ótimo, ótimo. Todo mundo quer isso, né? A gente quer isso. Eu, pelo menos, quero isso para mim, quero isso para vocês também. Professor Juliano também, né, professor Juliano? Então, parte número 2 aqui dos principais conceitos abordados nas nossas aulas anteriores foi empreendedorismo, tudo isso que eu te falei agora, que eu falei para vocês. E aí a gente tem a parte da inovação, né? A parte da inovação, ela não significa apenas criar algo novo. Ela também pode ser alguns itens que eu vou falar para vocês aqui agora, né? Ela pode ser melhorar um processo já existente, tá? Então, inovação assim, preciso criar algo novo? Não. Lembra que eu falei para vocês a frase lá, né? Nada se cria, tudo se copia, né? É uma frase de um filósofo aí famoso lá da não sei que século que é. Se alguém tiver referência aí, me avise. Tá? Não estou falando que você tem que copiar sempre, né? E eu não gosto que copie. A gente, nas nossas aulas, sempre brinca, né? Use o chat, mas use com cautela, não copie. Não copie core, não copie, né? No Enem, não copie, vai fazer redação, não copie. Então, a palavra copiar é feia, é pesada, né? Mas tem um sentido aqui nesse conceito, né? De criar algo novo. Para que criar algo novo? Para que eu vou criar a roda se alguém já criou a roda, né? Eu posso aperfeiçoar, eu posso trazer inovação para ela, sim.
acrescentar tecnologia, né? Lembra que a gente falava de tecnologias na semente, nos grãos lá na sala de aula? Então, já se planta a agricultura há séculos, né? Mas hoje nós podemos inovar com tecnologia. Então, a tecnologia é isso que eu estou falando para vocês. A inovação é melhorar o processo já existente, tá? Então, essa faz parte aí do processo de inovação. Dentro disso também, tornar um serviço mais eficiente, né? Lavoisier, de 89. Ah, o Brian tá ligado ali, cara. Tem uma certa intimidade com a IA, né, Brian? Isso é bom. Ela serve para nos ajudar, né? Eu já falei para vocês, eu sou fã. É minha secretária, né, do meu dia a dia aí. Eu não posso pagar alguém. Eu posso pagar a IA, que faz um serviço muito bem aí de assistente para mim, do meu dia a dia. Então, entrou outra escola? Maravilha. Se identifiquem, por favor, é a escola que entrou. Por favor, quero saber quem é. Deixa eu ver aqui se eu consigo visualizar. A Tânia Varela. Muito bem-vinda aí, turma. Bom dia, tudo bem com vocês? Então tá bom, então. Então nós estamos aqui com o Pilar e com o Tânia Varela, tá bom? Duas escolas aqui. Vamos dar sequência, então. Aqui nós estamos falando sobre empreendedorismo, tá? Eu vou até dar uma voltadinha aqui. Não vou voltar toda a aula, porque senão vai ficar maçante aqui para os nossos colegas lá do Pilar. Mas nós estamos falando de empreendedorismo aqui, né? Nas aulas anteriores a gente viu sobre inovação, que é uma base aí. Empreendedorismo e inovação é a base para a construção aí de grandes negócios, né? E grandes negócios, o empreendedorismo está ligado, está conectado com a gente, que somos programadores, turma. Tá? Isso é muito importante. Então, algumas características de empreendedorismo, né? Identificar necessidades do mercado, assumir riscos calculados, buscar inovação e criar valor de pessoas, organização. Então, tudo isso faz parte das características de um bom empreendedor, né? O bom empreendedor aí é necessário, né? Essas características aí de um bom empreendedor, junto com a próximo item aqui que a gente estava começando a falar com o pessoal do Pilar aqui, que é inovação, tá? Deixa eu ver aqui. O Gorete de Maringá está participando também. Então nós temos 3 colégios agora, né? A Vera está conectada com nós lá em Maringá, certo? Gente, pode usar o chat, pode usar o microfone para falar, tá? Beleza? Só coloca o nome ali para mim no chat, ali para mim lembrar o nome das escolas, senão eu acabo esquecendo. Quais que são os professores também, né? Lá no Pilar, o professor Juliano. Na Tânia, não sei, a professora lá é a Patrícia. E a Vera é do Gorete. Só me confirme aí, por favor. Beleza? Inovação, então, significa apenas criar algo novo, né? Também pode ser melhorar um processo já existente, né? Eu vinha falando aqui com a turma do Pilar. Então a gente não cria, né, algo novo, né? A gente inova, a gente melhora esse processo. Então isso faz parte aí do empreendedorismo, tá? Inovação. A gente também torna um serviço mais eficiente, né? Isso, Vera, a nossa unidade curricular é análise e projeto de sistemas. A nossa disciplina é desenvolvimento de sistemas, tá? Beleza? A Vera é a professora, né? Certo? E tornar um serviço mais eficiente, né? Isso faz parte da inovação, característica da inovação. Então anotem aí, turma. Quem está entrando agora, anotem esses pontos aí, ó. Vou voltar aqui um pouquinho. Então as características de empreendedor são essas aqui, essas 4, tá? Anotem aí. Vou dar um tempinho para vocês anotarem quem está entrando agora. Então vamos ter paciência, nós temos 3 turmas e as 3 turmas têm que entender esse conceito aí, tá? Esse conceito é revisional, tá, turma? Quem está entrando agora. O Pilar está um pouquinho avançado em questão a vocês, porque a gente já tinha aula com eles, e com vocês nós estamos começando agora. Então eu vou sempre trazer uma aula
que revise os conteúdos que vocês perderam, tá bom? Então traga a aula do momento que nós estamos vivendo agora lá com o Pilar e sempre revisando, relembrando ali conceitos que é importante até recuperar vocês, até vocês chegarem no mesmo dia, no mesmo padrão, no mesmo conhecimento de aula que o Pilar aqui de Curitiba, Pilar Maturana tá bom? Maria Eduarda, Colégio Estadual Tânia Varela, né? Professora Patrícia. Então tá bom. Sejam bem-vindos todos aí, tá? Aqui o professor Sidney, a gente já abriu já a aula, né? Soltei a vinheta, tudo. Professor Sidney, nosso curso é Desenvolvimento de Sistemas, a nossa unidade curricular, Análise e Projeto. Beleza? Beleza. Estão me ouvindo bem todo mundo? Estão me escutando? Estão me enxergando? É isso que importa. Sequência aqui então, quem copiou aqui essa tela, a gente vai para a segunda tela aqui, que era a inovação, tá? Então, lembre também, registrem também esse item aqui, esse conceito que é importante. Então, melhorar um processo existente, tornar um serviço mais eficiente, resolver problema de forma diferente, tá? Inovação é também uma característica forte, resolver problema de forma diferente. Eu falava com a turma aqui no começo da aula que empreendedorismo, tanto empreendedorismo quanto o desenvolvedor, né, nós, programadores, nós estamos aqui para resolver problemas. A gente ganha dinheiro e desenvolve soluções para problemas, né? A frase lá do começo do nosso slide, eu já volto aqui de novo, é bem o seguinte aqui, ó. Aqui, ó, empreender é identificar oportunidade e criar soluções para problemas reais, né? Então, empreendedorismo e desenvolvedor, que é a nossa aula de programador, tem tudo a ver, tá? A gente identifica oportunidades que geraram algum problema e a gente cria essa solução, né? Tanto o empreendedor é essa característica quanto para nós desenvolvedores. Voltando aqui então para o nosso slide. Então, exemplos aqui, né? Na inovação nós temos esses 3 itens aí que são características, então anotem aí, tá? Melhorar o processo existente, tornar um serviço mais eficiente, resolver um problema de forma diferente. Isso se chama inovação dentro desses conceitos que a gente está trazendo para vocês hoje aqui. Exemplo aqui, tá? Aplicar, né, esse conceito em aplicativos de transporte. Aplicativos de transporte não inventaram carros, mas inovaram no modelo de serviço, entendeu? Por exemplo aqui, inovar seria isso. Então os aplicativos hoje eles não falaram assim, vamos criar um novo veículo, né? Vamos inventar um novo meio de transporte, um carro, alguma coisa assim. Não, o carro já existia, o meio de transporte já existia, o carro. Vamos inovar, vamos trazer serviços, modelo de serviços modernos, que são os aplicativos hoje, né? O Uber, o 99, tem alguns outros, depende de cada cidade, tem outro serviço, né? Se na tua cidade que você está aí tem outro aplicativo, você pode me falar aí, que a gente replica aqui na aula, tá bom? Então aqui a gente usa o Uber 99, né? Tem o InDrive também, né? Bem conhecido. E alguns outros, né? E sempre está surgindo novos aí, porque tem gente aí, né, aproveitando esse mercado, essa onda do mercado, e vai investir também. Beleza? Isso é empreendedorismo, né? E com base para a construção de um negócio, a gente precisa saber que antes de criar um negócio, é necessário entender algumas coisas, alguns conceitos. Vamos lá? Vamos relembrar? O Pilar está relembrando e para vocês é novo, né? Tanto o Tânia quanto o pessoal do Gorete, é isso? Já me perdi, já, isso. Gorete Maringá e Tânia. Tânia também é de Maringá? Tânia também é de Maringá, né? Se eu não me engano. Tá, beleza. Então tá, antes de tudo, né? A base para a construção é de criar um negócio, são necessários entender alguns conceitos, a gente vai ver isso aqui agora. Qual problema será resolvido? Então a gente precisa ficar claro para nós, quando a gente vai tanto para programar, para desenvolver um aplicativo, né? Tanto para empreender algum tipo de negócio, e está muito conectada essa coisa de empreender com programação, gente, por isso que essa aula está aqui para nós. Qual que o problema será resolvido? É uma situação aqui, é uma base para entender isso aqui, tá? Quem é o público-alvo, né? É uma outra necessidade, a gente entender isso. Quem que é o nosso público-alvo, quem que a gente vai atingir, tanto para quem que vai empreender, vai criar uma startup, vai criar um negócio, ou para quem vai desenvolver um produto
que também não deixa de empreender, né? Quem está desenvolvendo um produto ali, um aplicativo, um software, um jogo, ou uma página de internet, um site, né? Um aplicativo novo, também está fazendo a mesma coisa, né? De empreender, só que ele tem a expertise de fazer o produto, de criar o produto, não só de ter essa base de empreendedor, de conceitos aqui de empreendedorismo, mas ele também tem o conceito e a aptidão para desenvolver o software, né? Para entregar o produto. Tá? Então é a pessoa mais completa aí no meu caso de vista, no meu ponto de vista é você que está assistindo essa aula, porque você vai ter aptidão tanto para empreender como um negócio, entender os conceitos, mas também como entregar algo, como por exemplo um aplicativo. Público-alvo, entender quem que é o seu público-alvo, é muito importante, e qual solução será oferecida, né, para esse público-alvo, para esses stakeholders aí, essas pessoas que estão interessadas, né, esse público aí. Então, são coisas que são importantes antes da gente começar a querer criar um negócio. Qual problema será resolvido? Qual é o público-alvo? Qual solução será oferecida? Né? Que tipo de oportunidade será oferecida ali para resolver aquele problema? Tá? Então, anote esses itens aí, né? E nós temos mais um aqui, que é como gerar valor, que eu acho que é o mais importante aqui, né? Tem mais um item aí depois desse, mas o que eu acho que é o mais importante aqui é gerar valor. Tá? O gerar valor aqui é ambiguidade, duplo sentido. Eu preciso gerar valor para quem está recebendo o meu produto, né, que vai entrar no meu negócio, que vai ser meu cliente. Só que eu também preciso gerar valor para mim, como empreendedor ou como um programador, desenvolvedor. Porque ninguém trabalha de graça, né? Quem aí gostaria de trabalhar de graça ou trabalharia de graça, né? Eu acredito que ninguém. E o nosso objetivo é sempre melhorar aí a nossa parte financeira, né? O objetivo e o sonho de todo mundo é, né? Conversava com o pessoal aqui no começo da aula, ganhar bem, ser bem sucedido, né? Ter qualidade de vida. Ah, Vitória, o Brian, ser bem sucedido, né? Poder trabalhar mais flexível, menos horas possíveis durante o dia, ganhar mais, poder trabalhar nos lugares diferenciados, né? Como viajar e trabalhar, poder trabalhar na viagem e muito mais. Tá? Gerar valor tanto para quem está sendo o teu cliente, quanto para você que é o dono do negócio ali, né? Beleza? E como sustentar financeiramente essa ideia? Aí é uma estratégia que precisa ser calculada, né? E bem decidida aqui, que é o ponto forte também dessa questão aqui de criar um negócio. Como que eu vou sustentar financeiramente essa ideia, né? Vou precisar de investidores, eu tenho esse poder financeiro, quais que são os caminhos, né? O que eu preciso criar, legislação para isso, o que a lei me garante, o que eu preciso fazer perante a lei, criar, né? E buscar financiamentos e outros mais, né? Então, essa ideia de sustentar aqui financeiramente a ideia é bem importante também, tá? Entre como gerar valor, né? A segunda opção seria que seria mais interessante aqui de todos esses 5 itens aqui que eu falei para vocês, seria isso. Então, antes de criar um negócio, turma, pense nessas necessidades aqui, tá? Que o que é necessário para vocês. Então, anotem isso aí, registrem as 3 turmas, tá? Se quiserem fazer alguma pergunta agora aí, podem fazer, né? Tanto lá do Tânia quanto do Gorete, pode levantar a mão aí no chat, pode ir no microfone. Se quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. Agora é a hora, tá? Ou me fala que tá tudo ok, aí eu continuo. Fala, Brian, pergunte. Só para ver se eu tô esperto. Você é terrível, hein, meu amigo? Só para ver se o professor tá ligado no negócio, né? Fala, tipo assim, Brian, ó se eu quisesse, né? Ó se eu quisesse. Ó se eu quisesse, meu irmãozinho aqui, né? Tá, beleza? Continuando então aqui. Ninguém perguntou nada, ninguém quis falar nada, ninguém quis acrescentar nada, né, Vitória? Só o Brian que acrescentou ali uma piadinha para nós ver se nós estamos espertos. Ligação com análise e projeto de sistema. Então é isso que eu queria chegar com vocês, né? O que é, Pedro? Vamos lá. Ligação com análise e projeto. Então é aqui que eu queria chegar com vocês. É o que a gente faz a ligação aqui, que vai interessante para nós, né? Tá? Essa aula aqui prepara o aluno para entender o que é sistema, né?
e não começar pela programação. Então, essa que é a ideia que eu quero que vocês entendam, de como preparar e entender que é um sistema e não começar pela programação. Fazer como programação, a gente tem outra aula para fazer isso, né? Mas hoje eu preciso que você entenda essa ideia de negócio. Porque programar é um negócio, é empreender, é vender produto, né? Independente de que posição você esteja. Se você é o empreendedor, dono do negócio, ou se você está dentro de uma equipe, né? Lembra que eu falei para vocês? Você pode estar de diferentes formas dentro do mercado. CLT, tá? Que eu acredito que o grande potencial de vocês é não estar em um CLT, não sou contra, tá? Mas eu acredito que vocês têm potencial para vocês empreenderem e ser donos do negócio. Ou CNPJs, né? Tá trabalhando independente, com liberdade financeira e liberdade de tempo, que é o principal aí, que eu acredito, que eu recomendo e desejaria para todos vocês. Tá? Então, preparar você para entender o que é sistema antes de começar a programar é interessante. É essa ligação que eu quero fazer com você. Então, a gente começa por algumas perguntas estratégicas aqui para entender esse conceito aqui. Vamos lá? Qual necessidade existe? Então, guarde essa pergunta. É bem interessante você ter essa pergunta dentro de você, de quando você for chegar nesse ponto aqui. Qual necessidade existe, né, para a gente começar a programar ou para a gente começar a entender um negócio, uma oportunidade de negócio? Outra pergunta é, quem utiliza o sistema? Tá? Pergunta lá, a Fábia levantou a mão, quer perguntar? Pode perguntar. Perguntar, levantou a mão, quer perguntar? Pode perguntar, minha querida. Vou continuando aqui, você pode perguntar. Ah, foi sem querer? Tranquilo. Mas a hora que você quiser, pode parar minha aula, pode levantar a mão, pode... na sala de aula, acho que lá no Educatron tem um microfone, pode ir lá, falar pelo microfone, conversar com o professor, fica à vontade. Então, a gente precisa entender o que é sistema, entender o cliente, entender a demanda, para depois começar a programar, tá? Então a gente pergunta, qual necessidade existe? Então você vai fazer uma entrevista, vai fazer uma pergunta, vai fazer uma reunião. Essa reunião pode ser num café descontraído, né? Pode ser numa reunião mais burocrática, mais organizada, numa empresa ou com um cliente mais importante. Independente de qual situação você esteja aqui, né? Você vai começar com essas perguntas. Qual a necessidade existente? Qual que é o problema que você tem? O que você precisa atingir? Tá? Começa com essas perguntas, tá? Quem vai utilizar o teu produto, o teu sistema? Então você começa por aí. Essas perguntas têm que estar vivas em você o tempo todo, tá? Até nada para isso. Você vai enxergar as oportunidades e já vai ter essas perguntas dentro de você já, tá? Quem que utilizará esse sistema? Tá? Outra pergunta. Que problema o software resolve, né? Tá, eu vou criar um sistema para você. Você tem uma demanda, tem uma dificuldade, tem um problema. Quem que vai utilizar esse sistema? Quem que vai ser o público? Quem que vai alimentar isso? E que problema o software resolve, né? Então, são perguntas aí, parecem redundantes, né, essas perguntas, mas elas são importantes para você chegar num objetivo, tá? Outra pergunta, como transformar uma ideia em solução tecnológica? Né? Essa é outra pergunta que você tem que fazer. Então, você vai pegar durante essa reunião, ou durante uma conversa ali, descontraída ali, né, uma conversa informal, às vezes, numa conversa informal com um cliente, com um provável cliente, com essas perguntas você consegue abstrair a ideia, uma solução para aquele cliente, tá? Isso que é importante você ter. Então, como transformar essa ideia que você está tendo aí nessa solução tecnológica que o teu cliente ou que o teu público está aguardando, está esperando, tá necessitando ali, tá? Lembrando que a gente, desenvolvedor, a gente só entrou na programação. Se você entrou com um pensamento diferente, esqueça, tá? O pensamento é esse. A gente veio para resolver problemas e criar soluções, né? Que é a mesma coisa, né? Então, tem um problema, tem uma dificuldade, tem uma carência no mercado, que é um problema, e a gente tem a solução. A gente vende a solução, né? Tá? Então, essa é a ideia do programador, é sempre resolver problema, né? Então, a gente é resolvedores de problemas, né? Os severinos, né? Os severinos que resolvem aí as situações aí do mercado ou a necessidade da população. Pedro, quer falar alguma coisa aí? Pode falar. Então é isso, né? A humanidade só evoluiu, eu sempre brincava com meus alunos, a humanidade só evoluiu porque o ser humano ele tem vários problemas e ele é preguiçoso, né? Então a gente inventou o computador porque a gente tinha preguiça de calcular, né? A gente inventou o controle remoto na TV porque a gente tinha preguiça de levantar e trocar o canal.
A gente inventou micro-ondas porque a gente ficou com preguiça de ficar esquentando a comida e ficar esperando muito tempo. Pode falar. O Pedro falou assim, como eu vejo se tem algum erro nos códigos sem ter que ficar vendo linha por linha. Tá, depende da ferramenta que você está usando, né? Com a ideia que você está usando, a linguagem de programação que você está usando, tá? E normalmente a ferramenta que você usa, ela dá o erro na linha que está acontecendo o erro. Beleza? É uma forma de ver isso. A segunda forma é... Vocês vão dar risada de mim, mas é o que o povo está usando, é a nossa realidade do momento, né? É a nossa IA, né? Ctrl I, né, Vitória? Ctrl I a gente usa a inteligência artificial, no caso aí, algumas ferramentas aí, no caso do VS Code a gente usa aí a inteligência artificial, que ela vai corrigir também o problema da linha, né? Você dá o comando ali, o prompt de comando ali, o script ali para ela, falando que você precisa dessa solução ou resolver esse conflito, ela vai procurar a linha para você e vai te mostrar a solução antes de você aceitar também, tá? Beleza, Pedro? Resolvido? Depois você me dá o retorno aí do que você está fazendo, né? Para chegar nessa pergunta aí, qual a linguagem que você está usando e qual a ideia que você está usando, né? Você está usando o VS Code, você está usando o Git, né? Você está usando, qual linguagem você está usando, né? Que está produzindo aí para nós saber. Fiquei curioso agora, beleza? Continuando aqui então, obrigado aí a Vitória que contribuiu, obrigado pela pergunta, Pedro. Vamos começar, vamos continuar. E conexão aqui com o desenvolvimento de sistemas. Então a gente tinha ligação com análise, né? Análise de toda a situação e projeto do sistema, com tudo isso que a gente está falando de empreendedorismo. E agora a gente tem a conexão com o desenvolvimento de sistema. Para mim está conectado tudo desde o começo já, né, turma? Então está tudo conectado aqui, essa aula é bem conectada aí com o que a gente vive na parte de desenvolvimento de sistemas, tá? Então empreendedorismo, mais inovação, mais análise de requisitos, tá? Só vamos dar um tempinho aí com as palminhas aí, que senão eu não consigo ver minha tela aqui, turma. Olha lá, os professores de plantão aí, dá um stop aí nas palminhas para nós aí, por favor. Continuando a conexão, então, que a gente estava falando aqui com o desenvolvimento de sistemas, né? Última palminha aí, Felipe. Por favor, depois você bate palma de novo. Fala, Andrei. O Guilherme também quer falar? Não entendi, repete. Não deu boa ligar o microfone aí. Deixa quieto isso. Use o chat ali, por favor. Né, Vitória? Sem zoação, hein? Sem zoação, senão o professor vai ter que desconectar aí alguns aí. Vamos lá? Continuando, então. Empreendedorismo, mais inovação, mais análise de requisitos. E tudo isso é igual à base para projetos e sistemas bem estruturados, bem sucedidos, né? Que nem a Maria falou ali, a Maria Helena, né? Que feio isso, né, gente? Vamos se comportar aí, né? Beleza? Senão a gente vai silenciar todo mundo, daí vai ficar muda a sala e vai ficar chato, né? Eu gosto que vocês interagem comigo, mas interação desse jeito não é saudável, tá? Beleza? Menos 1000 aura ali, né, Vinícius? Então a gente está perdendo ponto aí agora nessa questão aí, né? O Igor lá falou lá, ó, respeite o Cid, né? Respeite o professor Cid. Beleza? Respeito aí entre ambas as partes, né? Eu respeito você, se me respeita, a gente tem um bom relacionamento. Respeite também os professores aí, né? Que estão aí na sala de aula, tá bom, turma? Vamos continuar aqui, então, o projeto de sistema bem estruturado, toda a soma de tudo isso que a gente está falando, empreendedorismo, inovação, mais análise de requisitos, isso é a base para estruturar aí um bom sistema e um bom negócio, tá? Antes de desenvolver, é preciso também ter alguns cuidados, algumas ideias aqui, algumas características importantes aqui para isso, tá? Vamos ver? Tá? Então, entenderam o problema, né, que a gente já falou. Identificar oportunidades, muito bom. Quem é desenvolvedor e quem é empreendedor sempre está identificando uma oportunidade, tá? Sem essa aptidão aqui de identificar oportunidades, você deixa de ganhar dinheiro, tá? Então, apure isso, treine isso em você.
Faça isso desenvolver dentro de você, tá? Entender o problema. Lembra que eu falei para vocês? A nossa área é resolver o problema dos outros. E a gente ganha dinheiro com isso. Então, entender o problema é bem importante. Identificar a oportunidade de negócio, oportunidade de entrega de soluções, né? Importante, tá? Análise de requisitos, nós temos uma aula só de análise de requisitos, que é bem importante para isso também, tá? Que o terceiro aqui é planejar a solução. Né? Então faz parte aí a gente planejar, depois que a gente tem a ideia, depois que a gente captou, que a gente pegou todas essas informações aí, né? A gente abstraiu essas informações, né, do mundo real para o nosso mini mundo, converteu ali em ideia, depois dessa ideia a gente planeja a solução, é importante. Aí a gente planeja, né, a construção do sistema, beleza? Essa é a ideia aí de tudo que a gente viu nas aulas anteriores com a turma lá do Pilar, tá, turma? Vocês estão chegando agora, e eu consegui trazer de forma reduzida aí para vocês aí, nessas slides aí, beleza? Claro que a gente viu com eles lá, até agora foram mais de 10 aulas, não, a gente está na número 11, então foram 9 aulas, a gente vendo isso com eles todos os dias, tal, todos os dias não, uma vez, 2 por semana, e eu trazer isso para vocês aqui agora, em rápidos, assim, acaba sendo um pouco injusto, mas é o que a gente tem, porque vocês já estão terminando o trimestre, né? E a gente já está há 10 dias para começar o próximo trimestre, o segundo trimestre. Mas a gente vai galgando aí esse conceito aí, a gente vai chegar junto, tá bom? Não vou deixar vocês para trás, vocês estão começando agora, a gente vai caminhar junto. E ó, a Escola do Pilar Maturana vai me ajudar com isso, né? Eles vão ser bem colaborativos, vão ter paciência, vão entender isso e vão me ajudar nessa questão. Reflexão crítica em tudo isso aqui que a gente falou, né? Muitos projetos falham porque começam pela tecnologia e não pela necessidade. Olha, ó, a dica para vocês aqui, ó, a cereja do bolo para vocês aqui. Cara, vocês querem ser bem-sucedidos, começarem bem, não comece pela tecnologia. Eu sei que nós somos da tecnologia, eu sei que nós somos desenvolvedores, programadores, tem gente aí que já está programando, já está desenvolvendo o site, né? Tem o Igor lá que já desenvolveu já um sistema lá para a loja lá deles, né? Então, assim, tem bastante gente aí com potencial, né? Ou vai empreender e vai ganhar muito dinheiro ainda. Mas a cereja do bolo aqui, ó, muitos projetos falham porque começam pela tecnologia e não pela necessidade. Então, comece aqueles passos que eu ensinei para vocês ali desde o começo. Entenda a necessidade, entenda o público-alvo, resolva, tenha a solução, planeje bem. Aí você vem com a tua parte, né, que você entende muito bem, que é o teu carro-chefe aí, que é a tecnologia. Beleza? Pergunta essencial aí para a gente estar fechando essa primeira parte aqui, né? Só me avisem aí, turma, os horários que estão terminando as aulas, né? Cada escola tem um horário, então a gente vão me avisando aí, por favor, tá? Aí eu vou finalizando, a gente vai encerrando e vai continuando com quem tem mais horário aí. Pergunta essencial aqui, então, estamos criando algo que realmente resolve um problema? Guarde essa pergunta que é bem importante você ter isso com você, ó. Você está criando algo que realmente resolve esse problema? Então, essa aqui é a pergunta crucial, né? Essa aqui separa as crianças dos meninos, né? Os meninos dos adultos, né? Tá? Das pessoas inteligentes e pessoas espertas. Essa mentalidade que diferencia um desenvolvedor técnico de um profissional estratégico, tá? Então, assim, eu quero que você seja técnico, quero, tá? E muitos são. Mas, além disso, eu quero que você seja um profissional estratégico, porque um profissional estratégico é que vai trazer soluções viáveis, vai trazer startups boas de negócio que vão ser rentáveis aí para o teu negócio aí, né? Que vai trazer retorno financeiro para você, tá? É isso que importa para mim, que você seja um profissional estratégico, né? Mais estratégico do que técnico, mas ser o técnico e o estratégico junto é show de bola, é o ponto X aqui do negócio. Beleza? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa? Tá indo bem? Não tá indo bem? Não entendi bolufas nenhuma, professor. A dinâmica da aula tá tranquila? Não estou falando rápido, não estou falando devagar? Me digam aí, me dê um retorno de vocês aí. Tudo jóia aí, Vitória? O Brian, top. Beleza. Vocês têm essa experiência diferente, né, turma? Vocês do Pilar, porque vocês tiveram eu presencial e agora vocês estão tendo a distância, né? Então, vocês têm um ponto de vista diferente aí, mas eu acredito que está suprindo a necessidade aí e a expectativa de vocês. Beleza? Da turma lá de Maringá, as duas turmas, né? Tanto da Tânia e do Gorete, também pode me dar o feedback aí, tá, turma?
Não posso puxar farinha, Isabelle. Não posso agora fazer isso. Não me comprometa aí na frente dos meus outros alunos, né? Sem favoritismo, né? Hein, Brian? Isso. Todo respeito aí, ó. O Brian aí, a Vitória falou, é só não zoar com o professor, né? Respeito aqui. Eu brinco com vocês, vocês brincam comigo, tá tudo de boa, desde que haja respeito em ambas as partes aí. E tem um limite pra isso, né? Quando você ultrapassa o limite do outro, aí não tá legal, não é legal. Beleza? Aí, Richard. Top aqui, beleza? Respect, Vitória, Brian, Sverdic, respeite, né? Quem mais? A Vera. Quarta e quinta aula até 11h55. Beleza, temos mais, bem dizer, mais uma aula ainda, né, Vera? Daqui a pouco aí encerra uma aula e vai para a próxima aula. Beleza? Vamos lá, temos ainda tudo isso aqui que eu falei para vocês agora era só uma introdução, tá? Uma introdução bem longa, né? O Felipe falou que vai até, deixa eu voltar aqui, até 11h55, né? O Gorete, quarta e quinta aula vai até 11h55, beleza, também. E o Pilar vai com um horário diferente ali também, né? O professor Juliano já me fala ali qual que, ou os alunos ali, a Vitória, alguém me fala ali. Que é só chegar no horário próximo ali. Eu acredito que esse é próximo também, tá? O Pilar tem diferença, acho que 10, 15 minutos aí de vocês. Isso, 10 minutos de diferença. Então é só o professor se adaptar com esse fuso horário aí, que o Pilar tem 10 minutos de diferença de vocês, tá? Então a gente sempre começa com o Pilar 10 minutos antes e vocês vão entrando, né, depois. Então eu vou ter que me acostumar com isso. Até vou fazer algumas dinâmicas diferentes ali no começo da aula para vocês entrarem e já pegar a aula, né, em andamento, mas não assim já tanto andando assim, beleza? Esse povo é fogo, né? Vamos lá então. Continuando aqui então, tudo isso aqui foi uma introdução para preparar vocês aí das novas escolas, tá? Pegando o conteúdo que a gente viu nas últimas aulas, mais ou menos ali um resumão, tá? E a gente vai agora entrando na aula que seria a aula preparada para hoje aí para todo mundo, né? Tanto para o Pilar, que já está na aula 11, quanto para vocês também, que vocês já entram junto na aula 11. Para mim é muito mais fácil pegar a mesma aula para todo mundo do que ficar, né, tentando recuperar, nivelar todo mundo aí. Mas a gente vai nivelando aí alguns conceitos com vocês durante o andar da carruagem, vai reforçando, mas não se preocupe, no final vai estar tudo certo. Se não deu certo ainda é porque a gente não está no final, né? Porque no final sempre vai dar certo. Vamos lá então, para a gente pensar junto então, entrar nesse universo aí, né? Então a gente vai conjecturar aqui uma ideia, um pensamento aqui, nesse universo aqui. Vamos imaginar, né? Desculpa aí se tiver Pedros na sala, né? Eu sempre coloco nomes aqui. Eu mudei o nome de João, porque eu usava muito João, né? Eu gosto muito do João lá, do meu aluno lá do Pilar. E usava muito o João. Então eu parei um pouco, porque ele vai pensar que eu estou pegando muito no pé dele, né? Então fui para Pedro, daqui a pouco eu mudo para Maria, e aí vai. Então a gente sempre traz pensamentos assim, para a gente refletir um pouco sobre conceitos que a gente vai trazer para a aula. Aqui a gente tem essa demanda aqui, um jovem empreendedor, né? O Pedro, ele está começando o seu negócio, e ele se depara com uma necessidade de entender os processos aqui do seu negócio, tá? Produtos, ele precisa saber também que tipo de produtos e como que ele vai interligar esse projeto aí, né, com toda essa sequência, com toda essa rotina aí dentro da sua empresa, tá? Esse é o cenário, tá, dessa história nossa aqui, para a gente tentar entrar nesse conceito aqui que eu vou passar para vocês, tá? Então, Pedro está aqui nesse momento, aqui nessa história que a gente acabou de criar aqui com vocês, e ele se questiona, tá, turma? Chega dos negativos do joinha aí, turma. Senão eu vou ter que fazer o cancelamento de vocês aí ao vivo. Isso mesmo, obrigado, Maria Eduarda. Os emojis são necessários, mas com cautela. Tudo com cautela, tudo com equilíbrio é bom. Tudo que é demais, desequilibrado é ruim, tá, gente? Isso é para a vida de vocês. Tudo que é desequilíbrio é mal, é ruim. Pilar está se comportando lá, só tem que ver com o pessoal lá de Maringá, tá? Os professores lá, mediadores, por favor, dá uma controlada lá nos nossos queridos alunos, tá? Eu sei que eles, o pessoal da Tânia, o pessoal do Gorete, eu sei que eles se emocionam demais, né, com estar ao vivo com outras escolas aqui, e a emoção e tudo mais aí, né? Essa questão, essa fase hormonal também, então acaba tornando isso na nossa aula, né? Mas vamos segurar aí, vamos ficar tranquilos. Então,
a história de Pedro, que eu contei para vocês, tá? Quem não me escutou, leia ali no cantinho, ali, por favor, tá? Então, como posso garantir que os meus processos estejam alinhados, né? Essa é a questão do Pedro. Ele está se perguntando, como que eu posso garantir que meus processos estejam alinhados com os produtos que eu desejo criar e os projetos que eu preciso executar? É uma pergunta. O que você responderia para Pedro aqui? Vamos lá? Me ajuda a responder aí. Vou dar uns 2 minutinhos para vocês me responderem aí, tá? Como ele deseja criar esses projetos, né? E o que ele precisa executar? Como que ele precisa começar, né? Eu só vou mudar o próximo slide aqui, o nome de... Que nem eu falei para vocês, né? Eu gosto de colocar João e coloquei João aqui. Mudei o primeiro, não mudei o segundo. Deixa eu mudar aqui, tirar João e colocar Pedro. Aí, já mudei. Vocês nem viram, mas eu tava esperto aqui. Antes que vocês me peguem... Não, a questão dos emojis ali, gente, é bem tranquilo. Se soltar um ou outro no momento que eu estiver falando, isso é interação, tá? Agora passou desse ponto, que eu falei para vocês, passou do limite ali, é exagero, né? Eu vou até o limite do meu colega ou do meu professor, né? Passou disso, é desrespeito. Beleza? Então, pouquinho ali, um coração, um joinha, né? Não estou entendendo, levanta a mão, é normal, tá? Vamos lá, as respostas ali. Tá fora o comentário de vocês que eu não vou ler as respostas, tá? Vamos ver aqui. É isso mesmo, Pedro. Concordo com você. Não vou ler teu comentário, mas eu concordo com o teu comentário. Ó, exatamente. Se vocês ficar com um monte de emoji na tela, quem está assistindo não consegue ler, turma. Vamos respeitar aí, tá? Professores mediadores aí de Tânia e Gorete, por favor, segurem aí os nossos alunos, né, para maneirar nos emojis aí, tá? Um emoji de expressão de vez em quando ali não tem problema nenhum. Muitos é o que eu falei para você. Aí complica o nosso negócio aqui, tá? Aí a gente vai ter que cortar, né? Cortar fica ruim porque eu preciso da interação de vocês, tá? Então tudo no equilíbrio, tá? Desacato ao funcionário público é boa, hein, Pedro? Dá processos aí, hein, gente? Dá processo, é crime. Richard, a gente sempre faz prática, tá? Até tem uma atividade aqui para vocês daqui a pouco. A gente faz conceito, conteúdo, né? Aprende e daí a gente faz atividade, tá? Daqui a pouco tem atividade, hein? Eu acho que vai dar tempo. Vamos ver, vamos acelerar aqui. Vamos continuar então. O Brian falou pode continuar. A Isadora falou prestar atenção, né? Queremos nosso diploma técnico, né? E não só o diploma, né? Também o conceito, né, Isadora? Eu sempre falo com meus alunos, gente, o diploma é importante, mas o conceito é muito mais importante. Porque no mercado, às vezes o mercado vai exigir o diploma. Mas se você chegar lá no RH ou no mercado só com o diploma sem o conceito, você também não vai dar sucesso, não. Se você chegar às vezes só com o conceito, às vezes você vai dar mais certo do que quem chegou com o diploma, tá? Só fica a dica aí para vocês. Então, os dois que tem que caminhar junto. Lá, a Vitória me respondeu, então vamos voltar aqui, as perguntas, me respondam. Vitória respondeu que o processo garante a qualidade, o projeto realiza as mudanças e ambos servem para criar um melhor produto. Exatamente, boa resposta. Tá? Vou ficar só com a Vitória aqui, porque senão a gente vai perder tempo aqui, mas enquanto eu estou falando aqui, se vocês querem me respondendo, eu vou lendo, tá? Eu vou lendo as respostas de vocês ali. Tá? Uma pergunta aqui para a gente pensar junto, né? E vocês me responderem também, então vamos interagir aí. Qual é a primeira etapa que Pedro deve considerar ao iniciar alinhamento entre processos, produtos e projetos? Tá? Então, você responde a letra e coloca a escola que você está respondendo, tá? Ó, o Richard ali, letra A, tá? Me coloque ali, Richard, a escola que você está respondendo e a letra, tá? O Pedro também. O Pedro não está indeciso ali se é B, se é C, né, Pedro? Miriam, letra B. Leonardo diz que mapear o processo de negócio. A Vitória, letra C, né? Tá? Pedro, letra C, Pedro Felipe.
Felipe também letra C. Depois vem uma sequência de Siri, né? Guilherme, Miriam, Maria, Vinícius, Samuel, Isabelle Vargas lá do Pilar, a Nathalie, né? Então, alguns alunos eu conheço da escolação, e outros eu não conheço. Então, coloque a escola, por favor. Leonardo ali, letra C, né? A Kaina, né? É Kaina, é assim que se fala? Gustavo. O Gustavo, a Ana, tudo letra C, uma sequência de letra C. Isadora, a Fábia, o Brian, o Vinícius, né? O Vinícius falou que perdeu a aura, não respondeu nada, né? Só zoeira, né? Maria Eduarda C, Mariane C, Vinícius, agora respondeu, Vinícius, né? Recuperou a aura, né? Richard diz que é diferenciado, né? O Richard diz que é diferenciado, né, Richard? Então vamos ver essa diferença aí. Eu torcendo que seja mesmo. Eu torço para pessoas diferenciadas. Eu gosto muito. Maria Eduarda C, Mariane C, Vinícius C. Letra C ali a Ellen, a Miriam, Kainá, do Gorete. Aí, agora eu gostei. Kainá, né? C, letra C, Gorete. Até eu sei daqui a escola que eu estou recebendo a resposta, né? O Guilherme ali, o Samuel e o Wesley, letra C. E Guilherme Henrique ali, letra C, mais 1 milhão de aura, né? Isso aí, Guilherme. Então vamos lá, Eu acho que agora vocês copiaram um do outro, né? O Luan, letra C lá da Tânia. Ou vocês copiaram um do outro, né? Que eu sempre pergunto assim, alguém responde, o cara é referência dentro da sala de aula, vai todo mundo atrás dele, né? Ou vocês estão de parabéns, que vocês estão com o conceito aí formado sobre o que eu preciso entender aqui sobre o processo, né? Beleza? Então, vamos lá para a resposta, né? Vitória, isso aí, a gente é brabo no negócio, né? Então, mapear o processo de negócio é a resposta correta. Porque mapear o processo de negócio é essencial para que, né, ó, não mudei aqui o nome aqui, né? João Pedro, tá? Mas né, tô conjecturando aqui o nome, tá? Então pode ser qualquer pessoa aí, possa compreender como as atividades serão realizadas, permitindo um alinhamento eficaz entre o desenvolvimento de produto e a execução do projeto. Beleza? Beleza, tranquilo. Vamos dar sequência aqui então. Deixa eu só tomar uma água aqui que secou o professor falar demais, né? Então o plano de negócio não só ajuda, né, ao Pedro a criar suas ideias ali e objetivos, mas mantém também, mas também, né, é crucial para atrair investidores para o seu negócio, né? Isso é uma bússola aqui que vai guiar as estratégias e ações iniciais ali do Pedro. Vai abranger ali desde análise do mercado até os planos financeiros e os planos operacionais aí do seu negócio, beleza? Então isso é bem importante aí, a gente entender isso aí. Vamos lá que a gente está só começando ainda, né? Introdução aqui, né? A gente tem, depois daquela bela introdução que eu fiz, ainda tem mais introdução, né? O professor nunca mais para de fazer introdução, né? Beleza? Então vamos lá. Processos e produtos são projetos, né? E existem 3 pilares fundamentais aí para a criação desse conceito aqui, né? Do mundo do negócio. Especialmente quando se trata de entrega de valores. Lembra que eu falei para você? Ambiguidade aqui na entrega de valores, o valor para o teu cliente e o valor para você. Tem que ser ambos, né? É a Mariane, exatamente. Então entender esse conceito aqui é muito importante, é essencial para o sucesso de qualquer empreendimento. Tá? Pois eles definem aqui a maneira de como as empresas vão operar e cria também a entrega de um produto, né, de uma solução que atenda às necessidades do cliente. Tá? Isso aqui é o crucial, o carro-chefe mais importante aqui. Até tem um desenho ali no canto ali, ó, né? Pessoas, processos e produtos, né? Essa junção aí desses pilares do negócio. Beleza? Não estou entendendo a conversa de vocês ali, mas beleza. Depois vocês me explicam. Senão eu vou perder tempo ali. Processos, né? Então vamos lá entender o que é essa questão, essa parte aí dos processos, né? Beleza? Então o processo aqui refere-se a um conjunto de atividades, é uma sequência ali, ou paralelas, que faz a transformação de insumos, né? O que são esses insumos? São entradas em resultados de saídas, né? Então precisa entrar e entrar, né? Esses insumos e precisa resultar em saídas, né?
É igualzinho a gente trata aí com a programação, né? Entrada de dados e saída de dados processados, né? A ideia de negócio é igualzinho aqui à ideia da lógica da programação, né? A gente tem entradas solicitando alguma coisa para o computador, tem o computador processando isso e que gera uma saída, né? Um resultado ali, uma tarefa concluída, executando uma tarefa do computador. E aqui também dentro desse processo aqui é exatamente da mesma maneira. Entra insumos, né? Ela sequência paralela ou que transforma ali os insumos de entrada em resultados de saída, tá? Eles são essenciais para garantir a eficiência e a qualidade na operação diária de uma empresa, tá? Então você que está pensando aí em ser dono da sua própria empresa, ou se você vai trabalhar numa empresa, esses conceitos são importantes para ambas as partes, tá? Só que eu acredito que vocês vão ser todos aí empreendedores, né? Ou CNPJs aí trabalhando para si próprio, né? E CNPJs não deixa de ser a empresa, né? São CPFs aí de pessoas jurídicas, né? Que trabalham para si mesma, que são os seus patrões. E para você ser teu patrão, você precisa de conceitos como esse para você se tornar uma boa empresa, beleza? E dentro da parte dos processos aqui, a gente tem algumas coisas que precisam ficar bem definidas, tá? Então, os processos bem definidos são a base aí para a entrega consistente de valores. A gente precisa entregar valor nesse processo, que esse valor possibilita a repetibilidade e a medicação do desempenho, tá? Que o desempenho é o produto final aí desse processo, né? O desempenho aí, a entrega com sucesso desse processo aí, o produto final. Dentro desse processo aqui a gente sai da parte do processo agora e a gente vai para o produto, tá? O que a gente precisa entender da questão do produto? Bora lá? Querem fazer alguma pergunta? Tá indo bem? Tá tudo certo? Estão me entendendo? Eu nem sei se vai dar tempo de a gente fazer atividade, qualquer coisa a gente passa a atividade para a próxima aula, tá? Então, é essencial aqui garantir a eficiência, né, a qualidade das operações diárias de uma empresa. Aqui vai algumas ideias, tá? São o resultado final oferecido aos clientes, né? Eles podem ser tangíveis, como um dispositivo eletrônico, ou eles podem ser intangíveis, como um software, tá? Então, fiquem bem tranquilos e guardem aí, ó, esse conceito, né? Tangíveis, como um dispositivo eletrônico. Então, eu posso entregar alguma coisa física para eles, né? Ou intangíveis, como um software. Então, assim, aqui é a mesma ideia de hardware e software, né? Hardware é aquilo que eu pego na minha mão e software é aquilo que eu não consigo pegar, né? Que está dentro do computador. A ideia de tangível e intangível é o mesmo conceito aqui, tá? Então, produtos, né? Pode ser aquilo tangível, um eletrônico que eu entrego, um produto que a pessoa pode pegar na mão, né? O meu mouse aqui, ou um aparelho, né? Uma maquininha de passar cartão. São eletrônicos, são tangíveis, ou intangíveis, que é apenas um software, né? Você está entregando um software aí como um produto para alguém, uma empresa ou para um cliente. Então, essa é a ideia de produto. O desenvolvimento de produto foca a entender as necessidades e as expectativas do nosso cliente, sempre, né? A palavra lá, o cliente sempre tem razão, vem daí, tá, gente? Eu vou abrir um parênteses aqui, né? Nem sempre, mas para você não perder o teu negócio, não perder o teu dinheiro, então, o cliente sempre vai ter razão, tá? Fica assim, fica a dica. Você só engole ali, depois você, em um canto você desabafa, você chora, você grita, você esmurra, mas na frente do cliente, o cliente sempre tem razão, as expectativas dele têm que ser alcançadas, tá? Isso faz parte do sucesso do negócio. Sinto muito dizer, essa é a parte ruim de ser um empreendedor, né? Você não tem chefe, porque você é o seu chefe, mas você tem um cliente, tá bom? Mas você também vai ter mais dinheiro do que, né, outras pessoas que não se arriscaram aí a ser empreendedores, tá? Então, só para você entender, incorporando então dentro dessa expectativa aí para o cliente, a qualidade, a inovação, isso te traz o diferencial aí para você ser bem sucedido e visto no mercado, beleza? Tranquilos até aí? Então a gente veio do processo, a gente passou por produtos, né? E agora a gente vai para os projetos, tá? Que faz a parte aqui da nossa aula de hoje. Os projetos, eles são esforços temporários empreendidos para criar o produto. Então a gente chegou agora aqui na produção e a gente precisa elaborar aí essa entrega. Então é um esforço temporário empreendido para criar produto, serviço ou um resultado único. Tá? Esse projeto ele é essencial e ele tem uma características
por terem prazos definidos, tá? Então, todo projeto vai ter prazos definidos, a gente vai falar isso mais em outras aulas aí, tá? E ferramentas que a gente vai usar para isso. Prazos definidos, recursos alocados e objetivo específico. Então, essa é a características aí, anotem no caderno de vocês aí, essas 3 características que alavancam aí, que são importantes dentro do projeto, tá? Prazos definidos, recursos alocados e objetivo específico. Não esqueçam disso, tá? Tanto para a vida de vocês quanto na hora da prova. A gestão de projetos envolve aqui planejamento, execução e monitoramento, tá? Então essa gestão aqui também, a gestão desses projetos também é bem importante, tá? Gerenciar muito bem esse processo envolve aí planejamento. Planejamento nunca vai poder faltar aí na vida de vocês, tá? Tanto para a vida quanto para a profissão, né? Então eu sempre brinco, a gente que tem um negócio, que tem uma empresa, a gente não tem só uma empresa, a gente tem pelo menos 2 empresas, né? A empresa sua lá e a empresa em casa, né? A sua família, a sua vida sentimental, a sua vida financeira, né? Se você é casado, se você tem namorado, se você tem família, se você não tem, se você está numa família, pai, a mãe, onde que você esteja, você tem duas empresas, as duas têm que ser bem sucedidas, né? Né, Vitória? Então, isso tudo aí garante que os objetivos sejam atingidos, né? Todos os objetivos nossos têm que ser atingidos. A gente fica feliz com todos os nossos objetivos atingidos, só que também tem uma parte, né, não tão boa aí, que nem sempre nossos objetivos vão ser atingidos, mas nós vamos estar preparados para isso, tá? Então, dentro de tudo isso, a gente tenta manter que nossos objetivos sejam atingidos, principalmente profissionalmente, seguindo aqui esse escopo, essas características aqui, tá? A gente tem aí atingido com 100% quase aí os nossos objetivos, tá? Então, a gente vai ter aí tempo e custo previsto, isso aqui é importante a gente atingir, tá? Talvez alguns projetos pessoais, na vida pessoal a gente não consegue, mas provavelmente, bem provável que aqui você vai ter que conseguir, tá? Tá bom? Então é necessário isso. Na vida também, né? Na vida também, pessoal também, só que a gente mexe com outros fatores aí que pode influenciar aí nesse objetivo final. Tá? Dentro de projetos, então, nós temos aqui a entrega de valor, né? Vamos falar sobre entrega de valor. Antes de eu falar de entrega de valor, vocês querem comentar mais alguma coisa? Não, né, Maria? Não, então vamos lá. Então, a entrega de valor é importantíssima, a entrega de valor, né? 2 missões aqui dentro da entrega de valor. O processual e o projetual, tá? Então aqui envolve a criação e a otimização de processos que suportam, né, o desenvolvimento e a implantação, né, a implementação aí de produtos e projetos alinhados com a expectativa do cliente, né? Lembra sempre que vai entrar a expectativa do cliente aqui na entrega de valor, né? A entrega de valor aqui é uma via de mão dupla, né, que eu falei para vocês, né? Tem ambiguidade aqui, né? A entrega de valor para o cliente também gera valor para você, né? Que é importante você ser remunerado pelo valor, pela entrega da expectativa do cliente. Tá? Então é isso. Então você entrega valor para o cliente, por você entregar valor para o cliente e gerar a expectativa dele, né? Garantir a expectativa dele, a alegria do cliente, também gera valor, né, para a tua empresa, para você. Beleza? Isso também na vida pessoal é assim também. Quando a gente entrega, né, coisas boas, a gente também recebe também essa recompensa aí. Então a vida profissional e pessoal estão juntas, né? Não tem como separar, tá bom? Dentro da entrega de valor, por exemplo, a gente tem um processo, né? E esse processo ele pode ser uma metodologia. A gente pode usar uma metodologia e a gente vai falar ao longo das nossas aulas aí agora sobre algumas metodologias. Eu gosto bastante e a gente vai falar bem provável que a gente vai usar a metodologia ágil, tá? Ágil ou agile, né? Depende aí da pronúncia de qual pessoa que está falando. As 2 estão corretas, tá? Não está errado, o professor não está errado dessa vez. O professor sempre pergunta para vocês aí tem alunos aí que são fluentes em inglês, né? Que eu tenho uma pouca dificuldade no inglês, mas nessa parte aqui tá tranquilo. As 2 pronúncias são corretas, tá? Quem conhece aí metodologia ágil ou agile? Se alguém estiver na sala aí, dá um ok, fala que conhece. Fala que viu por cima. Tá, a gente vai usar, tá? A gente vai usar também bastante Scrum, tá? E bastante ferramentas ali, como Kanban também, para fazer essa coisa de entrega, gestão aí, tá bom?
Tem uma atividade bem legal para vocês com Kanban e com Scrum, tá? Então a gente vai fazer nas próximas aulas aí. Sei não que é, né? A Maria não sabe, a Vitória não sabe, o Brian não sabe, a galerinha não sabe, né? A Mariane falou que já viu, mas foi bem pouco, né? Tá, vamos lá. Então existem metodologias, né? Métodos aí. Esses métodos aí foram criados, né? Há décadas atrás aí já é usada não só no setor de tecnologia, mas em outras empresas também, tá? Para desenvolvimento aí. A gente usa no desenvolvimento de sistemas. E depois a gente vai entrar em detalhes certinho com vocês ali. A Ana Carolina sabe um pouco, né? Obrigado, Ana. Isso é importante. A Ana conhece um pouco. Ferramentas importantes do mercado e ferramentas importantes para ser usadas e temos que entender essas ferramentas, tá? Então elas são usadas aqui no desenvolvimento de software, mas como eu falei para vocês, né? Abre o parênteses aqui, não só no software, ela não foi desenvolvida somente para software, né? Ao longo do tempo, depois a gente vai contar as histórias, como que elas se desenvolveram e como que elas chegaram aí. Bem provável, se você, quem foi meu aluno na primeira série e na segunda série tiveram esses conceitos mais aprofundados, mas a maioria de vocês não. Então eu vou passar, tá? Vou passar meio que rapidinho o conceito depois para vocês aí no longo da caminhada, mas né, é diferente de vocês pegarem um semestre inteiro comigo falando sobre metodologias. Tá? Então, a metodologia ágil prioriza a entrega contínua do valor do produto, né, para o cliente. E aí permite ajustes rápidos com base em feedbacks, né? Então essa metodologia garante essa entrega aí com sucesso, tá? Ana, se a Ana quiser falar alguma coisa aí sobre a metodologia, pode falar, tá, Ana? Tô atento, tô aberto aí a ideias a acrescentar na aula do professor aí, beleza? Então vamos lá. Na prática, então, de tudo isso, né, uma startup que desenvolve um aplicativo, por exemplo, ela pode utilizar uma abordagem de projeto que ela usa para definir o escopo. Então a gente tem que definir o escopo do projeto, os marcos, os prazos de entrega dentro desse contexto, tá? E empregar os processos ágeis, a metodologia para o desenvolvimento do produto, tá? Então tudo tem que estar interligado dentro desse processo, que tudo isso para garantir que o projeto seja concluído de maneira eficiente, no prazo ali, entregando a expectativa do cliente, né? E o produto final realmente atenda às necessidades do usuário, do cliente ou dos stakeholders ali, né? São os envolvidos no processo, tá? Guilherme levantou a mão, se quiser falar, pode falar, Guilherme, tá? Então é isso. Eu vou aguardar você falar, mas eu vou continuando aqui, tá? A hora que você parar e falar, às vezes você apertou sem querer também, tá tudo bem. Atividade de fixação, então, uma pergunta que eu faço para vocês aqui, de novo, então, me responda qual a letra e coloque o nome do colégio na frente, tá? Para me saber de onde que está vindo aí essa resposta. Qual aspecto é crucial para a entrega efetiva de valor em um negócio? Qual aspecto aqui que você acha que seria crucial na entrega? Tá? Letra A, letra B, letra C, letra D. A Vitória lá, aqui de Curitiba do Pilar, letra D. Quem mais? Agora relampejou aqui a resposta, né? A Ana, letra D, Cauã, letra D, Brian, letra D, Isabelle, letra D, Wesley, letra D. Aí o Richard lá de Maringá, letra D. A D do Diogo, o Diogo também respondeu ali pela Isabelle. Samuel D. Pedro DDDD, DDD, a Luan, o Richard D, Requião, Miriam D, Nathalie D, Mariane D, Gustavo D, Samuel D, uma sequência de D ali agora, né? Então, não vou ler todo mundo porque todo mundo foi na D ali, né? Que nem eu falei pra vocês, né? Ou a turma tá muito top, todos vocês estão entrando entendendo o que eu tô falando, o professor tá conseguindo transmitir, ou vocês têm referência de algum aluno aí, né? Que a maioria das vezes acontece. O efeito, não posso nem falar efeito manada, né? Que eu vou falar que eu tô comparando vocês com alguma coisa. Mas o efeito manada é um que é referência, responde, o resto vai todo mundo atrás, né? Beleza? Hoje em dia tem que tomar cuidado com o que a gente fala, né, turma? Eu que sou bravo. Obrigado, Vitória. Obrigado pelo elogio. São seus olhos. Aí, já começaram de bobeira ali, né, Mariana?
Não dá para dar trela, né, Mariana? Beleza, vamos parar por aqui, né? Todo mundo já respondeu ali, agora começa a zoeira, né? Pessoal, a zoeira não tem limite, né? A gente chega no terceiro ano, a gente tá na quinta série ainda, né, turma? Mas não tem problema. O professor também tá aqui, ainda tá na quinta série também, mas tem que respeitar, tá? Tem que respeitar. Então, letra D aí de roda aí, né? Então, parabéns aí quem foi, letra D. Prestaram atenção na minha aula. A grande maioria, eu acredito, né? Quero acreditar assim. Então, vamos lá. Sequência aí. Tá chato mesmo aí, Miriam. O povo zoando demais aí, tá? Atividade de fixação, antes da atividade que eu preparei para vocês. Depois disso, vocês vão ter, acho que uns 20 minutos para fazer essa atividade que eu fiz. Eu fiz aquele Shark Tank. Acho que é Shark Tank que fala, né? Shark Tank Brasil. Não sei se tem alguém que conheça aí, tá? Eu fiz o Shark Tank Escola Studio, tá? Para não copiar do Shark Tank Brasil. E a gente vai fazer uma atividade parecida com essa na próxima etapa aqui, depois dessa pergunta aqui. Depois de a gente responder essa pergunta aqui, né? Então, a letra D, né? Alinhar processos, produtos e projetos para atender a necessidade do cliente. Então, essa é a resposta correta, né? Alinhar processos, produtos e projetos para atender às necessidades do nosso cliente. É o que é esperado aí de uma entrega efetiva do valor de um negócio. Beleza? Então, atividade, eu tenho uma dificuldade na atividade aqui, professores. O pilar lá eu tenho o Classroom e tenho como mandar atividades para eles. Pessoal é Tânia, né? Tânia e Gorete. Eu não consigo mandar atividade porque eu não estou ainda com o Classroom de vocês. Tá? Até se os professores, aí, os mediadores tiverem já com o Classroom na sala de aula, me mande o convite. Eu vou pedir para a Vitória fazer um favor para mim. Vitória, você sabe o meu e-mail? Se souber, coloca para mim aí. Se não souber, eu digito aqui. Para passar o e-mail aí para os professores me chamarem ali, colocarem contato, para a gente ter o contato também pelo WhatsApp ali. E se tiverem o Classroom, me adicionarem ali na sala, tá? Na turma de vocês aí. Beleza? Então vamos continuar aqui, atividade então, não sei como que eu vou fazer. Então vocês vão ter que prestar atenção nos slides e copiando ali no caderno de vocês aí, ou dando print aí na tela de vocês, quem está com os computadores aí, vai dando print, tá? E vai salvando aí num documento aí para vocês me responderem, tá? A gente vai criar grupos, tá? Grupos agora, e a gente vai fazer essa atividade a próxima aqui agora. Lá, o Juliano mandou lá então o meu e-mail, tá? O meu e-mail da escola, @escola. Então os professores lá do Gorete e do Tânia, por favor, guardem esse e-mail, né? Pode me comunicar comigo através desse e-mail aí de comunicação. E lá, agora que vocês mandarem e-mail para mim, eu vou mandar o meu contato do WhatsApp para vocês, para a gente melhorar a comunicação nossa, tá bom? E depois disso, se vocês tiverem acesso lá ao Class, me adicione lá, me mande convite, por favor. Beleza? Sequência aqui então, né? Só melhorando aqui a resposta, né? A resposta correta destaca a importância de a gente entregar aqui passos eficientes dentro do desenvolvimento do produto. E o cliente tem, o cliente tem a gestão de projetos, né? Focada realmente em entregar um produto de valor. Beleza? Esse alinhamento que vai garantir que o negócio não apenas atenda à expectativa do cliente, mas também opere de maneira eficiente e sustentável. É isso, adaptando-se às mudanças no mercado, os feedbacks, né, que vieram à tona, e que isso é essencial no sucesso do longo prazo aí, para você ser bem sucedido no teu negócio. Beleza? Então, a atividade aqui, a gente vai criar uma ideia de sistema do zero. Tá? Então, aqui a dinâmica vai ser essa, tá? Então, vai criar aqui, né? Aumentei um pouquinho aqui, tá? Vai criar uma ideia de sistema do zero. Para isso, né, essa atividade conecta empreendedorismo, inovação e análise de sistema de forma prática. Tá? Aqui o objetivo é fazer vocês pensarem como empreendedores, analistas de sistemas e solucionadores de problemas. Tá? Coloquei uma login aqui, desculpa a humildade da login, né? Shark Tank Escola Studio. Tá? A ideia é essa aqui da nossa dinâmica de hoje. No final eu vou fazer aí, se não der tempo a gente termina na próxima aula, mas eu acredito que vai dar tempo.
Eu tinha planejado aí 30 minutos, mas como a gente se atrasou um pouquinho nas conversas aqui, a gente perdeu um pouco, mas ainda a gente pode continuar na outra aula, não tem problema nenhum. Então você vai formar um grupo aí de 3 a 5 alunos, tá? Quem está online, né, que nem lá no Pilar, eles estão home office, né, que chique. Podem montar as equipes aí, montem aí como que vocês vão se conversar aí, tá? Quem está em sala de aula, monta os grupos aí, tá? 3, 5 pessoas. E bora dar sequência aqui então. Formato aí, 3 alunos, 5 pessoas, tá? Eu sei que tem gente que tem dificuldade de relacionamento, de fazer equipe, de formar aí, tá? Mas é importante a gente trabalhar isso. Então trabalha aí com mais gente, tá? Por favor. Eu sei que tem aluno que gosta de fazer trabalho sozinho, às vezes, e às vezes até depende do que, como é melhor fazer sozinho, é menos trabalho, menos problema, né? Mas a gente tem que aprender a lidar com esses problemas, né? Com essas pessoas que a gente não tem muita afinidade, que às vezes é difícil, mas a gente tem que aprender a trabalhar porque a vida é assim, né? A gente tem que se relacionar com as pessoas, a gente tem que trabalhar com as pessoas. Então isso também já desenvolve você aí para trabalhar no mercado, né? Imagine você um empreendedor, vai ter que lidar com pessoas, mas você não gosta de lidar com pessoas, né? Então esse trabalho aqui também já ajuda você a desenvolver essa parte. Então eu recomendo você que gosta de fazer trabalho sozinho a entrar num grupo desses aí, tá? De 3 a 5 alunos. Sequência aqui, né, da etapa, etapa 1, né? Etapa 1 primeiro. Então, dá um print aí, quem está sem o Class 1 lá, né? Eu vou tentar colocar aqui no Class 1 enquanto vocês ficam fazendo essa parte aí. Eu vou colocar lá no Class 1 para o pessoal lá do Pilar, tá? Ah, beleza. Alguns alunos vão desconectar, né, Richard, tá? E porque acabou a bateria, mas vão estar na sala ainda, tá? Então é o seguinte, pede para esses alunos vão sentar com outras pessoas, peça para montar o grupo com quem tem computador, então, para continuar a atividade aí, beleza? Então quem ficou sem computador, senta com quem está com computador para fazer a atividade aí, tá? E quem ficou sem computador, vai para o caderno mesmo, vai para a forma antiga, tá? Eu preciso que essa atividade seja desenvolvida, essa atividade não requer muita tecnologia, né? Apenas a habilidade de vocês aí, tá? Então copia essa primeira parte aí. A primeira parte é o problema real, tá? Escolha um problema real. Cada grupo deve escolher um problema do cotidiano. Por exemplo, filas em cantinas, organização escolar, perdas de materiais, dificuldades em marcar consultas, transporte escolar, controle de tarefas, exemplos aí de problemas, tá? Então, primeiro passo, monte a equipe e passe os nomes para mim, tá? Pode ser aqui no chat mesmo. Coloca lá, equipe, coloca o nome da equipe, tá? Equipe Bravo, aluno Juan, Ana, João, Pedro. Equipe Alfa, coloca os nomes lá, tá? E vai colocando para mim saber quantos e quem são e de que escola que é, tá bom? E eu já vou lançar lá no Class 1 do Pilar a atividade, porque eu consigo no Class deles aqui, tá? De vocês eu não consigo ainda, por enquanto. Pessoal do Pilar, então, análise e projeto de sistemas, tá? Eu vou colocar lá. Deixa eu só logar a minha conta aqui, 2 minutinhos, tá? Já montaram a equipe, já montaram os nomes para mim, e já escolheram o problema, a gente vai para a etapa 2. A equipe da Kainá, equipe Drake 044, equipe da Macedônia. Aí coloca dentro da equipe os nomes e a escola, por favor. Beleza, Pilar, um grupo só. Beleza. Pilar é a equipe dos Urubu. Tá, deixa eu criar atividade para vocês lá. Pilar Maturana.
Tá. Coloquei lá, tá? Se tiver algum erro é porque eu copiei e colei aqui do texto aqui. Às vezes vai ficar com uma desconfiguração lá, tá? Eu não vou me preocupar com isso porque é só o texto que é importante para vocês aí. Tá, primeira etapa então. Já mandei lá, Isabelle. Primeira etapa então. Montou a equipe, escolheu um problema, tá? Problema do cotidiano. Segunda etapa. Qualquer coisa, se vocês tiver dúvida, vocês me chamam e eu volto às etapas, tá? Mandem para mim aqui. O Pilar Maturano não precisa mandar aqui, porque eu estou com eles lá no Class. Mas as outras escolas mandam para mim aqui o nome do grupo, da escola que é, e o nome dos alunos embaixo aí da equipe. Para mim poder anotar aqui para dar nota depois. Tá? Etapa 2 é pensar como empreendedor. Então você vai responder essas perguntas para mim aqui, 4 perguntas. Tá? Qual problema existe? Quem sofre com esse problema? Por que ele ainda não foi resolvido? E existem oportunidades de negócio? Tá? Me responda aí, por favor. Ixi, deixa eu mutar aqui. Tem alguém desesperadamente me chamando. Vamos ver aqui então. A equipe da Macedônia, beleza, maravilha. Nicole, você consegue fazer um favor para mim? Os grupos que aparecer, você salva para mim no bloco de notas, hein? Tá, então tá bom. Tem a equipe aqui técnica, né? A Nicole, minha equipe, eu e a Nicole, ela vai me ajudar aqui. Tá, então assim, responde essas perguntas aqui. Copiaram as perguntas já? Eu vou para a próxima etapa. Vou para a próxima etapa. A Nicole vai cuidar para mim das equipes ali, vai registrar para mim, depois eu vou ver. Tá? Próxima etapa é criar a solução digital. Tá? Não vai criar o aplicativo, você vai criar uma solução, né, no papel aqui. Os alunos devem imaginar um sistema. Né? Vocês vão imaginar um sistema e vocês vão definir nome do sistema, objetivo do sistema, o público-alvo desse sistema, como ele funcionaria e o diferencial dessa solução tua. Tá? Beleza? Essa é a etapa número 3. Registraram aí, turma? O pessoal do Pilar não precisa me preocupar que eu já mandei para eles lá. Tá? Deixa eu fazer o seguinte, eu vou copiar aqui para vocês no chat também. Só que eu não consigo, porque eu estou com o chat no celular e com você. Ah, estou com o WhatsApp aberto aqui. Já mando para vocês aqui no chat também. Daí não precisa ficar mostrando os slides ali, vocês vão ficar mais organizados. Deixa eu só achar aqui que tem 300.000 abas abertas. Achei. Vou mandar para mim mesmo, depois eu mando para vocês. Então vai um monte de coisa agora lá no chat, tá? Não se preocupe. É todas as etapas da atividade aí. Beleza? Então vamos continuar aqui então. Tá? Então o objetivo, a etapa número 3 são esses. Criar ali uma solução digital. A etapa número 4 é definir funcionalidade, tá? E aí o nosso tempo está indo, mas a gente vai continuar na próxima aula, não tem problema nenhum. Criar pelo menos, olha o que você vai criar aqui, pelo menos, né, algumas funcionalidades aqui, tá? Funcionalidades de sistemas, tá? Que é cadastro de usuário, notificação, agendamento, relatório e login, tá? Então tem que definir essas funcionalidades dos sistemas, pelo menos isso. Beleza? Etapa número 4, então eu posso passar rápido agora, porque eu já passei o conteúdo para vocês. Etapa número 5, né? Pitch rápido, né? O que é esse pitch rápido? Cada grupo apresenta em 2 minutos para mim e para a turma, né? Para todas as escolas, para as 3 escolas aqui. Nosso sistema resolve,
o que, que ele resolve, qual é o problema que ele resolve, coloca aqui para quê, né? E por quê, tá? Essa que é as perguntas que vocês têm que responder nesse pitch rápido, tá? 2 minutos você mostra teu sistema. Meu sistema resolve o problema de engarrafamento para pessoas de trânsito. Por quê? Porque o trânsito aqui de Curitiba está ficando ruim. O exemplo, tá? São conforme o teu sistema lá, conforme o teu problema lá, tá? A ideia resolve um problema real ou apenas parece interessante? Essa é a pergunta que você tem que se fazer, tá? Essa ideia resolve um problema real ou apenas parece interessante? É isso que eu vou avaliar aí na pergunta de vocês, na resposta de vocês, tá? E vocês vão ter que me responder isso aí, tá? Então essa é a parte da etapa aí, tá? Pergunta final aqui, apareceu lá em cima, não sei porquê. Apareceu, tá desconfigurado lá, tá? Então é isso aí, tá? Como que eu vou apresentar isso? Então é aí que eu vou usar a ideia do Shark Tank aqui, tá? Então se vocês vão me apresentar nesse pitch rápido aqui e a gente vai fazer pergunta para vocês, né? Como eu, como professor, as professoras aí mediadoras e os alunos, né? Nossos colegas aí das 3 escolas. Então a gente vai fazendo pergunta para vocês, né? Então vocês vão ter que convencer a gente, né? Sobre esse projeto, sobre essa ideia, né? Então, variante forte aqui é o Shark Tank e você vai atuar, eu vou atuar como investidor. Cada grupo vai vender a sua ideia, então cada grupo aí vai vender essa ideia. Os demais alunos aí vão fazer perguntas sadias, né? Críticas mais sadias sobre o tema, sobre a proposta do trabalho. A gente vai criar nesse projeto aqui, nessa ideia, vai desenvolver aqui um conceito para nós aqui, para vocês, né? Poder de argumentação, raciocínio de negócio, visão de produto e defesa de projeto, tá? Beleza? Beleza, Juliano. Aquele abraço aí, tá? Pode deixar que os alunos aí dão conta do negócio. Beleza. Turma do Pilar, então, daqui a pouco está saindo, tá? Desconectando aí, a gente continua só com as outras 2 escolas. Mas essa atividade fica para nós continuar na próxima aula, tá, turma? Combinado? Patrícia, essa atividade é o seguinte, como que a gente vai enviar, né? Boa pergunta. Eu queria ter o acesso já do Classroom lá de vocês. Então eu acredito que até na próxima aula, porque não vai dar tempo a gente finalizar isso aqui hoje, na próxima aula eu já tenho o Classroom de vocês. Eu mando para lá e vocês me mandam para lá. Hoje vocês dão um jeito aí de anotar no bloco de notas, aí, salvar no computador ou anotar no caderno. E depois eu peço para vocês me enviarem. Caso não consiga o Classroom até a próxima aula, eu vou pedir para os professores mediadores tirarem foto, né, do desenvolvimento das etapas, mandarem para mim, daí eu avalio e dou nota. E a apresentação, daí a gente pode usar as câmeras aí, os microfones aí da escola, tá? Deixa eu ver aqui as conversas aqui que a gente está passando. Então, esse tempo aí é para fazer esse trabalho aí, tá, gente? O tempinho que sobra é bem pouquinho, mas dá para começar alguma coisa já, tá? Terceiro DS lá do Pilar Maturano de Curitiba vai sair, vai desconectar agora. Professora Patrícia, já respondi, né? Como que vai ser. O Brian vai ser acrescentado, acho que a Nicole acrescenta o Brian ali no grupo do Pilar, né? Faltou ele no grupo lá. Ah, beleza, Vitória. Ô, Brian, qual que é o teu grupo que você entrou? Dos urubus? Eu acho que foi dos urubus. Né? Nem sei, a Vitória falou que eu coloquei dela. A Vitória falou que colocou você, então beleza. Então, tranquilo. Então, é isso aí. Me entregue esse trabalho aí, forme o documento, me mandem, e depois eu quero a apresentação, e essa conversa a gente vai ter que ter aqui, ó. Esse Shark Tank aqui vai acontecer na próxima aula, tá? Então, eu vou ser o investidor de vocês têm que me convencer com o produto de vocês, com a ideia de vocês, eu vou comprar essa ideia, e os demais alunos vão fazer as perguntas, as críticas, né? Para vocês se desenvolverem nessas questões aqui, ó. Argumentação, raciocínio de negócio,
visão de produto e defesa do projeto, né? Defesa da tua ideia aí, né? Beleza, Maria? Beleza, Vitória? Não, a Vitória é... A Vitória é... Tá mais barbudo que eu, Vitória? Que é isso? Tá tomando testosterona? Oi, Vitória. Falou, senhor, boa noite. Alô? Até a próxima. Tchau, senhor. Tem uma boa lei. Tchau, Vitória. Tchau, senhor. Boa pra você. Tchau, Ana. Ah, tá tomando bomba, né? Os caras aí copiam. Tchau, Sidney. Tchau, Isabelle. Copiando você, Brian. Fica quieto. Foda. Então tá. As outras turmas então vão desenvolvendo aí enquanto a gente tem um tempinho ainda. Mas é isso. A aula de hoje era isso, tá? A gente brincou, se divertiu, entendeu alguns conceitos, né? Integração eficaz de processos, produtos e projetos. É importante. Tchau, meus queridos. Então, tchau. Até. Quem que ficou comigo, só para me saber? Acho que ninguém mais vai ficar, né? Acho que todo mundo vai... já deu a aula, né? Beleza? Então, ficamos por aqui, encerramos a nossa transmissão e terminamos na próxima aula do nosso trabalho. Beleza? Até a próxima. Um abraço.